Olá, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre funções no editor de planilha. Mas o que é função? Função são rotinas programadas no editor de planilha com o objetivo de realizar uma tarefa específica. Por exemplo, realizar uma soma, calcular o desvio padrão, dentre outras. Todas as funções, elas têm uma estrutura comum. Por exemplo, toda função tem um nome, toda função tem um abre e fecha parênteses. Algumas funções, ou diria a maioria das funções, recebe dentro desses parênteses o que nós chamamos de parâmetros. E quando eu trabalho com parâmetros, tem dois operadores que são muito utilizados. Primeiro, os dois pontos. Quando eu tenho dois pontos entre duas células, eu digo que eu tenho um intervalo. Por exemplo, se eu coloco B2, dois pontos, B5, eu tenho um intervalo que começa em B2 e termina em B5. Logo eu teria B2, B3, B4 e B5. O ponto e vírgula, ele é utilizado como separador de parâmetro. Então, se a função vai ter mais de um parâmetro, esses parâmetros devem ser separados por ponto e vírgula. Nesta videoaula, nós vamos estudar essas duas funções que não recebem parâmetros, são funções mais simples, e vamos estudar essas outras 6 funções que recebem parâmetros. Então, vamos começar com as funções mais simples, que são as funções sem parâmetros. Vou digitar igual, hoje, abro e fecho parênteses, pressiono Enter. O objetivo dessa função é retornar a data. Lembrando que se eu fechar esse arquivo, salvar e for abrir esse arquivo amanhã, vai estar a data de amanhã. Outra função também simples, a função agora, digita igual, agora, abro e fecho parênteses. Observe que na função hoje eu digitei o H maiúsculo e aqui na função agora eu estou digitando tudo em minúsculo. Digitar maiúsculo ou minúsculo não faz diferença. Entretanto, se a função tiver acento, esse acento não deve ser esquecido. Quando eu pressiono Enter, o objetivo dessa função é retornar a data e a hora. Mas como esse conteúdo ele não cabe na largura dessa coluna, aparece aqui o caractere hashtag. Logo, eu tenho que aumentar a largura da coluna para que o resultado seja apresentado. Agora, vamos ver as funções com parâmetros. Lembrando, pessoal, que aqui através desse ícone f de x, chamado de assistente de funções, nós temos acesso a todas as funções existentes no editor de planilha. Quando eu clico na função, aparece aqui qual é o objetivo dessa função. E se eu seguir aqui para a próxima, ele vai me dizendo quais são os parâmetros que essa função recebe. Nesse caso, nós não vamos utilizar o assistente, pois as funções são bem simples de serem utilizadas. Então, vamos começar com a função soma, que é uma das funções mais utilizadas. A função soma recebe como parâmetro os elementos que serão somados. Esses elementos podem ser células, separadas por ponto e vírgula, podem ser números, também separados por ponto e vírgula, ou podem ser intervalos de células. Nesse exemplo que eu deixei aqui, o meu objetivo é encontrar o valor total dessa lista de produtos. Logo, o valor total seria a soma desses valores. Para eu fazer isso, eu posso digitar a minha função e definir quais valores serão somados. Assim, eu introduzo o sinal de igual, nome da função soma, abro parênteses, e para eu pegar esse conjunto de valores, eu vou clicar dentro do primeiro, segurar e arrastar. Assim, virá como parâmetro da minha função um intervalo que inicia em D3 e termina em D7. Assim, eu fecho parênteses,
Pressiono o Enter e o editor me retornou a soma desses valores. Observe também que para a função soma, como é uma das funções mais utilizadas, nós temos o ícone soma, representado por esse símbolo de somatório, onde quando eu clico nesse ícone, ele me sugere a função soma dos valores que estão mais próximos à caixa de seleção. Nesse caso, se eu clicar nesse ícone, ele já me sugere introduzir a função soma, pegando como intervalo todos os valores que estavam acima da caixa de seleção. Só pressionar Enter e eu também terei o mesmo resultado. Mais um exemplo de função com parâmetro, nós vamos testar a função média. Observe, pessoal, novamente, escrever maiúsculo ou minúsculo não faz diferença, mas o acento sim faz diferença. E a função média tem acento no E. A função média também recebe como parâmetro células separadas por ponto e vírgula ou intervalo. Nesse caso, eu quero a média por disciplina, então, novamente, vou pegar o intervalo clicando dentro da célula e arrastando. Fecho parênteses e está feita a minha função média. Lembrando que a função média já conta um número de elementos e faz a divisão sem que eu precise estar fazendo essa divisão. Nesse caso, eu tenho 3 notas, seria uma divisão por 3. E aí, posso estar usando o meu recurso arrasto para poder gerar as médias das demais disciplinas. Observação com relação à função média, pessoal, é que a função média não considera em branco como sendo zero. Considera em branco um valor não existente. Logo, se eu tiver um valor em branco, a média vai ser dividida pela quantidade de elementos menos esse valor em branco, o que seria um erro. Então, caso eu tenha um valor em branco, eu devo estar introduzindo o zero para que a média seja calculada de forma correta. Continuando, vamos ver aqui nesse exemplo a função aleatório entre, que vai gerar números aleatórios entre um limite inferior, que nós vamos definir, e um limite superior. Então, observe que nessas 9 células, eu vou preenchê-las com números aleatórios variando entre 1 e 20. Então, vou introduzir a função. O nome da função é aleatório entre, com acento no O. Lembrando que se eu esquecer esse acento, eu terei problema no nome da função. Vou definir meu limite inferior, que é 1, e o meu limite superior, que é 20. Lembrando, pessoal, que serão gerados números inteiros entre 1 e 20. Ok, gerou o número 12. Clico e arrasto e vou tendo os demais valores. Então, pessoal, vamos ver mais 2 funções que encontram o maior valor e o menor valor. Lembrando que eu não quero ranquear, por isso eu não vou usar a função maior e menor. Vou usar a função máximo e mínimo, que encontra o maior valor e o menor valor, respectivamente, dentro de um conjunto de números. Então, para usar a função máximo, não posso esquecer do acento e, novamente, pego o intervalo, lembrando que para pegar o intervalo eu clico, seguro e arrasto em direção a todas as células desejadas. Quando eu der um Enter aqui, pelo que podemos observar, deverá ser retornado o número 12. Ok, número 12 retornado. A função mínimo, também não posso esquecer do acento, e tem a mesma ideia. Vai retornar o menor valor, nesse caso, deverá retornar o valor 1, que é o menor valor que nós temos dentro desse conjunto de valores. Ok? Correto. Então, pessoal, para finalizar essa videoaula de hoje, vamos à última função, que é a função se. Uma função considerada função lógica.
Bom, pessoal, a função se, ela recebe 3 parâmetros. O que nós chamamos de teste lógico, o parâmetro verdadeiro e o parâmetro falso. Ou seja, caso esse teste lógico ele me retornar verdadeiro, eu vou dizer o que eu quero que seja feito no meu segundo parâmetro. E caso esse teste lógico ele der falso, eu vou dizer o que eu quero que seja feito no meu terceiro parâmetro. Quando eu estou usando o editor, ele traz para mim como ajuda da função essa representação para os parâmetros. Bom, assim, para conseguir usar a função se, é importante então que a gente saiba o que é o teste lógico, ou um teste, que nada mais é do que uma expressão matemática que retorna um valor verdadeiro, um valor falso. Eu costumo simplificar e dizer que é uma pergunta que eu consigo formulá-la de forma matemática, da qual eu posso obter somente 2 respostas. Então, se eu fizer esse tipo de pergunta, A é maior ou igual a B? Então, isso é uma pergunta, eu não formulei ela de forma matemática. Agora, se eu perguntar, A é maior ou igual a B? Então, eu tenho um teste lógico, porque é uma expressão matemática, onde para essa pergunta eu posso ter somente 2 possibilidades de respostas. Ou sim, A é maior ou igual a B, ou não, A não é maior ou igual a B. Então, pessoal, sendo assim, eu elaborei esse exemplo que simula aí parte do boletim de um aluno. E aqui na situação, eu vou verificar se na determinada disciplina eu estou aprovada ou reprovada, sendo que o critério para aprovação é a nota ser maior ou igual a 60. Então, para iniciar a nossa função, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o teste lógico. E o teste lógico é verificar se a minha nota ela é maior ou igual a 60. Se isso for verdade, então eu vou definir o que eu quero que seja feito no parâmetro verdadeiro, que será escrever aprovado. Caso contrário, eu vou dizer o que eu quero que seja feito, que é, se eu não estiver aprovada, eu só posso estar reprovada. Lembrando que para todo teste lógico, eu vou ter uma opção verdadeira e uma opção falsa. Logo, eu não preciso perguntar novamente para definir o que eu quero que seja feito no parâmetro falso. Agora, se eu der Enter, nesse caso, ele vai ter que me retornar reprovado, porque em informática eu estou com nota 50. Quando eu der um Enter, me retornou reprovado. Como? Quando eu já faço a minha função e determino os parâmetros, eu já determino o verdadeiro e o falso, então eu posso clicar e arrastar, porque se tudo estiver correto, tem que funcionar para todos os outros valores. Então, usando o recurso arrasto, eu obtenho todas as demais respostas. Maior ou igual a 60, aprovado. Maior ou igual a 60, aprovado. Maior ou igual a 60, aprovado. Nessa outra coluna, eu gostaria de calcular quanto falta para, caso eu não tenha atingido 60 pontos, quanto falta para eu atingir os 60 pontos. Lembrando que se não faltar nada, eu gostaria que aparecesse a palavra nada. Logo, em filosofia, português e química, vai ter que aparecer a palavra nada, ou seja, não falta nada para obter 60. Agora, na situação de informática, biologia e física, vai ter que aparecer quanto falta para atingir 60. No caso, 60 menos 50, aqui vai ter que aparecer 10, aqui vai ter que aparecer 1, e em física vai ter que aparecer 20. Para eu fazer isso, então, inicio a minha função, faço o meu teste lógico. Nesse caso, meu teste lógico vai ser
a minha nota, ela é maior ou igual a 60? Se isso for verdade, então eu vou escrever nada. Não falta nada para eu obter 60 pontos. Agora, se o meu teste falhar, isso quer dizer que ainda falta alguma coisa para eu obter 60. Então, aqui no nosso parâmetro falso, nós vamos fazer a conta, que é 60 menos quanto eu já tenho, que é a minha nota. Lembrando que como é conta, é número, eu não coloco aspas. Aspas somente para texto. Quando eu pressionar Enter, nesse caso, ele vai ter que me retornar 10. Correto? Novamente, como nós previmos todos os casos, eu posso clicar e arrastar. Observe as respostas que nós esperávamos. Pessoal, então é isso. Espero que essa videoaula ajude aí nos estudos de vocês e muito obrigada.